Olá, pessoal da Psicologia Aplicada, prática profissional do técnico de enfermagem estendida para todos os cursos técnicos da área de saúde. Na nossa anterior videoaula, a número 8, começamos a trabalhar a estrutura mental. Vimos o que era id, ego, superego e alter ego. E vamos continuar com essa aula de estrutura mental hoje, na parte 2 da nossa videoaula 9, em que vamos discutir o que é consciente, subconsciente e inconsciente. Então, vamos lá. O consciente é a parte do eu que a gente tem percepção de estarmos orientados no tempo, no espaço, sabermos quem somos nós e sabermos e decidir de maneira consciente, ou seja, saber o que estamos decidindo, sabermos o que estamos analisando, saber o porquê escolhemos e qual é a nossa escolha. Isso tudo é o consciente, que teria um paralelo ao eu, ao ego. Beleza? Esse é o consciente. Quando a pessoa ela pode ter uma consciência, mas está desorientada. Ela pode estar desorientada no tempo, não sabe nem que dia é hoje, o que é o espaço, não saber quem e aonde está, e até não ter a consciência de quem é ela. Então ela está com distúrbios da consciência. Agora, quando ela está apagada e não responde a nada, nem estímulos dolorosos, ela está no processo de inconsciência, ela está comandada pela inconsciência. Mas a consciência, enquanto estrutura mental, é você saber decidir, ter ideia da sua própria existência, ter ideia dos problemas, do que decidir, do que não decidir. Pode até não decidir da melhor maneira possível, mas você sabe do que você está fazendo. Isso é a consciência. O subconsciente são aquelas respostas automáticas. Por exemplo, você sai da sua escola e vai para sua casa todo dia, pelo mesmo trajeto, pelo mesmo caminho. Então você tem uma observação do que está acontecendo com você, mas você não toma consciência, ou seja, você faz aquilo no automático, você não fica pensando, você decidiu voltar para casa, acabou, é consciência. Agora o processo, por onde vai entrar, por onde vai sair, você faz de maneira subconsciente. Seria uma transição entre o inconsciente e o consciente, ou seja, você não está percebendo, você está recebendo informações no meio do que você está fazendo, mas é como se você não ligasse, é como se você apagasse aquilo, mas te dá. Agora, aconteceu qualquer coisa nova que evoque a consciência, ou alguém te chega e pergunta o que anda do seu lado e fala o que você está fazendo. Aí vem, você evoca a memória e vem o que você está fazendo, porque você está fazendo, porque está seguindo aquele espaço. Então isso é o subconsciente. E o inconsciente? Bem, o inconsciente faz parte daquelas memórias recônditas que ficam impregnadas no inconsciente, mas você não consegue acessá-lo. Mesmo que você deseje, você não consegue. Como é que o acesso a ele é sempre subjetivo? E, como é subjetivo, pode estar ocorrência de erros de interpretação. Mas é sempre subjetivo. O inconsciente, ele justifica determinadas condutas, posturas motoras. Se você está muito triste, melancólico, saudoso, mas nem tem a percepção disso, não está na inconsciência, e se alguém até fala, você está triste, você fica até surpreso, então nem na subconsciente está, ele está lá no inconsciente. Ele vai te dar uma fisionomia, uma expressão motora do corporal, uma expressão motora facial da inconsciência. Então, determinadas atitudes, determinadas escolhas, você tem vários caminhos, e escolher um, você pode explicar conscientemente, porque escolheu, você fez isso de forma consciente, mas às vezes você não sabe nem por que escolheu aquele caminho. Simplesmente escolheu, ou te fizeram uma pergunta e você simplesmente respondeu, e nem pensou para responder. Então, isso é o seu inconsciente. Enquanto que o consciente é igual ao ego, o eu, está sempre preocupado em ficar bem na fita, em agradar. O inconsciente, ele está preocupado com você, em te agradar.
Não confunda com o superego, com o id, não, ele até pode ter elementos do superego que foi introjetado. Agora, por que a gente não tem acesso direto ao inconsciente? Porque, na realidade, ele guarda memórias que, se fosse conseguida ser acessada diretamente, iriam incomodar, iriam machucar. Então, fica a impregnação dos traumas que você teve durante toda a sua vida, que tenta, e aí é uma forma de proteger. Ele também pode ser expresso e interpretado através do símbolo dos sonhos. Então, uma pessoa sonhou algo. Aí ela, ao acordar, pergunta: o que você acha que significa esse algo? Se ela falar de imediato o que significa, aquilo que ela falou é o inconsciente dela, através daquela simbologia do sonho, fazer uma comunicação. Agora, se ela pensar: será que é isso? Acho que é aquilo. Aí é o consciente dela raciocinando, e aí ele vai trazer não aquilo que o inconsciente simbolizou ali, mas aquilo que você acha que o outro que perguntou quer ouvir, ou que você gostaria de ouvir. Então só vale se você disser de imediato. Ou então jogos do tipo: uma ameaça, diz aí para mim o que significa uma ameaça. Então o que geralmente você responde de imediato, no frigir dos ovos, sem raciocinar, fica melhor, o que está presente lá do seu inconsciente. Atos falhos, né? Que é quando você fala alguma coisa, solta alguma coisa, ou condições, por exemplo, você estava todo programado para ir em algo, de repente, do nada, sem nenhuma doença, sem nada externo, você esqueceu de ir naquele algo. Isso pode ser, eu estou afirmando, o seu inconsciente que não queria que você fosse aquele homem, né? Ou então você tinha que falar que a pessoa era assim, assim, assado. No meio da descrição do assim, assim, assado, que você decidiu pela consciência, você coloca uma palavra que nega aquilo tudo. E falar: desculpe, não era isso que eu queria dizer, eu sei que eu falei isso. E isso geralmente é um ato falho também do inconsciente jogando ali para fora. As fantasias sexuais que estão na cabeça do indivíduo, que ele não está criando para agradar o outro ou a outra, ele tem tesão em fazer aquela prática, também é lá do inconsciente. Então são formas de acessar o inconsciente, ver a sua postura motora não e facial, a escolha das palavras, o falar alguma coisa de repente que você volta atrás porque não era aquilo que você queria falar, ou alguma atitude que de repente não sei por que fez isso tudo, um sonho, interpretação do sonho, os jogos de palavra, que o que significa aquilo que você fala de imediato, as fantasias sexuais de que realmente você tem vontade por você e não para aparecer, para agradar para o parceiro ou para a parceira. Isso tudo são formas indiretas de você, comportamentos que não têm uma explicação lógica e que você nem tem consciência porque você escolheu aquilo. Isso tudo tem a ver com o seu inconsciente, sabe? Eu escolhi essa profissão, mas não sei nem porquê. Eu pergunto. Aí, se forçarem muito a barra, você começa a falar um discurso bonitinho para justificar aquilo. Da realidade foi todo fruto do seu inconsciente e geralmente é para apaziguar algo, para te agradar em algo, e já que ele não demonstra isso diretamente, porque demonstrar diretamente iria doer, iria causar desconforto. Então, numa forma de proteção mental, fica tudo no nível da inconsciência. E uma outra palavra a gente diz quando o indivíduo está inconsciente, quando ele não responde a nenhum estímulo sensorial, nem de dor, nem de olfato, nem de cheiro, nem comandos verbais. Ele está apagado, ele está no inconsciente, porque ali ele realmente não tem mais um entendimento do que é, né? E nem é subconsciente, porque o subconsciente ele responderia a algum comando e ele aqui não responde, tá? Mas mesmo a pessoa acordada, ela tem o inconsciente o tempo inteiro lá. Uma outra forma de acessar é através da hipnose,
Uma pessoa que se deixa hipnotizar e que se permite que coisas do inconsciente aflore, você também pode pegar, mas o indivíduo hipnotizado mesmo, ele não vai saber, a não ser que você fale. No início da psicanálise, a psicanálise trabalha com esse inconsciente, ele tenta entender o que está por trás do inconsciente das pessoas para justificar como ela está, e uma vez acessando esse inconsciente, ela conseguir melhorar algumas questões complicadas da sua vida. Porque ele tem de fazer o melhor para você, mas nem sempre o que ele entende que é melhor para você realmente é o melhor. Então, a psicanálise no início usou a técnica de hipnoterapia para acessar esse inconsciente. Mas só que o psicanalista, para ter, segundo eles, para você ter um sucesso psicanalítico, o paciente tem que conseguir se conhecendo e trazer de fora algo do inconsciente, fazer essas interpretações que o psicanalista tem apenas que conduzir. Então, quando o psicanalista sabe as informações, mas pela técnica ele não pode falar para você, ele tem que conduzir, isso não adiantava muita coisa, né? Então, isso foi deixado de lado e hoje não se faz hipnose em sessões puramente psicanalistas, a não ser que seja alguma terapia específica, que aí não é psicanálise. Então, esse seria o inconsciente. Tá? Então, vemos aí, né, o consciente, o subconsciente e o inconsciente, fazendo parte dos elementos da estrutura mental, junto com o ego, o superego, o id e o alter ego. Na próxima aula, videoaula, nós vamos terminar a estrutura mental, falando da parte final, e que vamos definir e exemplificar caráter, personalidade e temperamento. Até lá!